Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Chegou o tempo para nós, segundo o anúncio do Senhor, em que virá do céu o esposo, do reino eterno Criador. A seu encontro as virgens sábias, correndo, levando em suas mãos lâmpadas vivas, luminosas, cheias de imensa exultação. Pelo contrário, as virgens loucas, lâmpadas levam apagadas, e em vão do rei batem a porta, que já se encontram bem fechadas. Sóbrios agora vigiemos, para que, vindo o Rei das Gentes, corramos logo ao seu encontro, com nossas lâmpadas ardentes. Divino Rei, fazei-nos dignos do reino eterno que já vem, e assim possamos para sempre vosso louvor cantar. Amém. Dos santos, vida e esperança, Cristo, caminho e salvação, luz e verdade, autor da paz, a vós louvor e adoração. Vosso poder se manifesta nas vidas santas, ó Senhor. Tudo o que pode e faz o justo, traz o sinal do vosso amor. Concedei paz aos nossos tempos, força na fé, cura ao doente, perdão àqueles que caíram, a todos vida eternamente. Igual louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo também, seja cantando em toda parte, hoje e nos séculos. Amém. Como Deus é tão bondoso para os justos, para aqueles que têm puro coração. Como Deus é tão bondoso para os justos, para aqueles que têm puro coração. Mas por pouco os meus pés não resvalaram, e quase escorregaram os meus passos. Cheguei a ter inveja dos malvados, ao ver o bem-estar dos pecadores. Para eles não existe sofrimento, seus corpos são robustos e sadios. Não sofrem a dureza do trabalho, nem conhecem a aflição dos outros homens. Eles fazem do orgulho seu colar, da violência uma veste que os envolve. Transpira a maldade de seu corpo, transborda a falsidade suas mentes. Zombam do bem e elogiam o que é mal. Exaltam com orgulho a opressão. Investe sua boca contra o céu, e sua língua envenena toda a terra. Por isso vai meu povo procurá-los e beber com avidez nas suas fontes. Eles dizem, por acaso Deus entende e o Altíssimo conhece alguma coisa? Olhai bem, pois são assim os pecadores, que tranquilos amontoam suas riquezas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como Deus é tão bondoso para os justos, para aqueles que têm puro coração. Os maus que hoje riem, amanhã hão de chorar. Será em vão que guardei puro coração e lavei na inocência minhas mãos, porque sou chicoteado todo o tempo e recebo meus castigos cada dia. Se eu pensasse, vou fazer igual a eles, trairia a geração dos vossos filhos. Pus-me então a refletir sobre este enigma, mas pareceu-me uma tarefa bem difícil, até que um dia, penetrando esse mistério, compreendi qual é a sorte que os espera, pois colocais os pecadores num declive, e vós mesmos os empurrais para a desgraça.
Num instante, eles caíram na ruína, acabaram e morreram de terror. Como um sonho ao despertar, ó Senhor Deus, ao levantar-vos, desprezai a sua imagem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os maus que hoje riem, amanhã hão de chorar. Haverão de perecer os que vos deixam. Para mim só há um bem, é estar com Deus. Quando então se revoltava o meu espírito, e dentro em mim o coração se atormentava, eu estulto não podia compreender, perante vós me comportei como um animal. Mas agora eu estarei sempre convosco, porque vós me segurastes pela mão. Vosso conselho vai guiar-me e conduzir-me, para levar-me finalmente à vossa glória. Para mim, o que há no céu fora de vós, se estou convosco, nada mais me atrai na terra, mesmo que o corpo e o coração se vão gastando. Deus é o apoio e o fundamento da minha alma. É minha parte, minha herança para sempre. Eis que haverão de perecer os que vos deixam, exterminais os que sem vós se prostituem. Mas para mim só há um bem, é estar com Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor e anunciar todas as vossas maravilhas junto às portas da cidade de Sião. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Haverão de perecer os que vos deixam. Para mim só há um bem, é estar com Deus. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias os filisteus mobilizaram suas tropas para a guerra. Reuniram-se em Soco de Judá, acampando entre Soco e Azeca, em Efés-Domim. Saul e os homens de Israel reuniram-se e assentaram acampamento no vale de Terebinto, pondo-se em linha de combate contra os filisteus. Os filisteus tomaram posição de um lado, sobre um monte, ao passo que Israel estava do outro lado, sobre o outro monte. Havia um vale entre eles. Das fileiras dos filisteus saiu um homem guerreiro, chamado Golias, natural de Gate, que tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, que pesava mais de 50 quilos. Tinha perneiras de bronze e um escudo de bronze cobria seus ombros. A haste da sua lança era da grossura de um cilindro de tear, e a ponta de ferro pesava 6 quilos. E um escudeiro o precedia. Ele tomou posição e gritou para as fileiras de Israel: Por que viestes dispostos para a batalha? Não sou eu filisteu e vós os escravos de Saul? Escolhei entre vós um homem e que ele desça para nos batermos só nós dois. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos escravos. Mas se eu conseguir vencê-lo e matá-lo, então sereis vós nossos escravos e nos servireis. E o filisteu acrescentou: Lanço hoje este desafio ao exército de Israel. Dai-me um homem para lutarmos juntos. Davi disse a Saul:
Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Saul revestiu Davi com a sua armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou com uma couraça. Davi, cingindo a espada de Saul sobre as suas roupas, tentou caminhar, mas em vão, porque não estava acostumado, e disse a Saul: assim eu não posso andar, porque nunca usei isto. E tirou a armadura. Em seguida tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: sou por acaso um cão, para virdes a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses, e acrescentou: vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e os animais da terra. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres dos exércitos dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se cravou na sua testa, e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. O Senhor, que me arrancou da boca do leão e das garras de outras feras, também me livrará das mãos dos inimigos. Deus me envie sua graça e verdade, e me envie dos céus sua ajuda. Eu me encontro em meio a leões, que famintos devoram os homens. Também me livrará das mãos dos inimigos. Do Tratado sobre a Verdadeira Imagem do Cristão, de São Gregório de Nissa, Bispo. Paulo sabe quem é Cristo mais acuradamente do que todos. Com efeito, por suas atitudes, mostrou como deve ser quem recebe o nome do Senhor, porque o imitou tão exatamente que revelou em si mesmo o próprio Senhor. Por tal imitação cheia de amor, transferiu seu espírito para o exemplo, de modo que não mais parecia ser Paulo e sim Cristo. Como ele mesmo bem o diz,
reconhecendo a graça em si. Quereis uma prova daquele que em mim fala, o Cristo? E mais, vivo eu, já não eu, mas é Cristo quem vive em mim. Manifestou então para nós que força possui este nome de Cristo, ao dizer que Cristo é a virtude de Deus, a sabedoria de Deus, e deu-lhe os nomes de paz, luz inacessível, onde Deus habita, expiação, redenção, máximo sacerdote e Páscoa, propiciação pelas almas, esplendor da glória e figura de sua substância, Criador dos séculos, alimento e bebidas espirituais, pedra e água, fundamento da fé e pedra angular, imagem do Deus invisível, grande Deus, cabeça do corpo da Igreja, primogênito da nova criação, primícias dos que adormeceram, primogênito entre os mortos, primogênito entre muitos irmãos, mediador entre Deus e os homens, Filho unigênito coroado de glória e de honra, Senhor da glória, princípio das coisas e Rei da justiça, e ainda de Rei da paz, Rei de tudo, possuidor do domínio sobre o reino que não tem limites. Com esses e outros nomes do mesmo gênero, designou Cristo, nomes tão numerosos que não se pode contá-los com facilidade. Se forem combinadas e enfeixadas as significações de cada um, eles não mostrarão o admirável valor e a majestade deste nome, Cristo, que é impossível de traduzir-se por palavras, mas pode ser demonstrado na medida em que conseguimos entendê-lo com o nosso espírito. Por ter a bondade de nosso Senhor nos concedido o primeiro, o maior e o mais divino de todos os nomes, o nome de Cristo, nós fomos chamados cristãos. É necessário, então, que se vejam expressos em nós todos os outros nomes que explicam o nome do Senhor, para não sermos falsamente ditos cristãos, mas o testemunhemos com nossa vida. Exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia, sob a vossa proteção se regozijem. Os que amam vosso nome seguirão pelo caminho sempre a luz de vossa face, exultarão de alegria em vosso nome dia a dia, os que amam vosso nome. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.